meu amigo Arsène Poir. Arsène, você bebe o crânio do seu amigo Gael, o rosto fechado, cachimbo, solta fumaça, seu corpo, suas mãos cansadas, o seu escritório em silêncio, cara. É um silêncio sepulcral. Parece que nem mesmo as crianças acordaram cedo nesse dia. Nem mesmo os galos cantaram afoitos. Na janela do seu escritório você observa aquela neblina que cobre a pequena colina que você conquistou com muito esforço. O único corpo que você sabe que sempre se arrasta para cá de manhã. Sempre. Independente da hora que você durma, independente do quão cansado esteja. Vitória, sua esposa, se arrasta em passos devagar lhe trazendo algo quente. Ela não lhe pergunta o que ocorreu. Ela nunca pergunta o que ocorreu. Ela sabe que o conforto que vocês têm tem um custo. E esse custo você costuma pagar sozinho. O seu papel é ser a coluna máxima. O papel dela é lhe dar todo o suporte possível. Ela lhe traz um chá quente, coloca em sua mesa, pega o seu casaco que havia caído no chão e cobre o seu ombro com você em pé. Ela mesmo recarrega o seu cachimbo e em silêncio ela sai do escritório. Mas eu lhe pergunto se dessa vez você gostaria de continuar sozinho, como tantas outras vezes? Ou a presença dela, de vê-la logo pela manhã, trouxe algum tipo de conforto, Arsène? O Arsène olha para ela saindo, batendo a porta, aquelas paredes descascadas de pedra bruta. Ele pega o crânio na mão. Você viu? Você ouve o sino? Você ouve, Gael? Eu tenho certeza que você pode ouvir. Ela não ouve, mas nós, meu amigo, nós ouvimos. Eu boto o crânio de volta. Sento e bebo um pouco mais. Há quanto tempo, Arsène? É como se fosse um ritual. Você passa a noite acordado devido à insônia, e nesse tempo, insônia não é sinônimo de pessoa fraca. Insônia é sinônimo de um homem forte, que tem preocupações. Há quanto tempo? É um ciclo. Você bebe e fuma a noite inteira. Victoria aparece e te traz um chá quente. Naquele momento você para de beber e vai continuar cuidando das suas coisas. Há quanto tempo não acontece de ela lhe trazer o chá e você continuar bebendo como que você pretende fazer hoje? Desde a noite que eu matei aquela garota. Amélie. Então hoje é um dia de bebedeira. Ok. Hoje é um dia pra esquecer. Você deixa o chá de lado e continua bebendo. Eu jogo ele no canto ali e sento e continuo bebendo e fumando. Ok. Você se encontra, Bassários, sentado em cima de um tronco, observando a cova rasa do homem ao qual você matou. Você conseguiu ouvir a sua faca perfurando o intestino dele várias vezes, aquele som úmido como de um pano molhado quando você joga no chão. Pof, pof, pof. Uma das facadas foi com tanta força que você sentiu a ponta da faca pegando em sua coluna vertebral. Só que você sabia onde perfurar. Você fez com que ele tivesse um pouquinho de tempo. Primeiro acerta os pulmões
encharca, falta ar, ele entra em desespero, mas você atrasa o processo. Você observa a garoa da noite, deixando a terra primeiro cinza escuro, grafite, depois preta. E a noite inteira você ficou ali, até que o primeiro animal selvagem começou a se aproximar do corpo do homem e você assistiu. Depois o segundo, e você começa a observar ali uma pequena raposa, o coiote, não sei, que começa a passar a sua pata tentando cavar e encontrar algo. Quando você ouve os sinos, algumas passadas, e de cima da pequena relva, com as botinas molhadas, o cabelo colado no corpo devido ao sereno da noite, você vê a cena ao longe. E cada batida desse sino que ele dá é como se você tivesse um animal raivoso e houvesse um apito que balançasse com ele, que fizesse mal a ele, ou ao menos que mexesse com ele. E eu te pergunto, Bassários, o que você faz depois disso? Eu fico curioso. Eu vou ver pra onde que o homem vai. Ok? Me aproximo devagar, encostado nos muros, me aproveitando das sombras, só pra... Nem pra me esconder, mas pra evitar que as pessoas olhem. Ok. Sigo ele até onde ele tá indo. Você o começa a acompanhar pelo meio da cidade, vai observando que as pessoas abrem a janela. As pessoas que começam o seu trabalho nas primeiras horas do dia começam a prestar atenção no homem que chegou. E ele ajoelha no centro da praça com as suas últimas palavras. E automaticamente todos que puderam ouvir, e muitos que estiveram na noite da festa de aniversário, que foi em excesso, existem pessoas nuas pelas primeiras ruas da cidade, conseguem ouvir o que ocorreu. É como, quem nunca passou por isso, é como uma festa adolescente que a sua mãe chega. Mesmo que ela não brigue, mesmo que ela sua mãe todo mundo ir embora, fica aquele climão. O homem se ajoelha e fica aquela sensação tensa por todos que olham. Porém você, Bassários, nota alguém de longe, também pela praça, que olha o homem e também olha e vê você. A sua maldita, carcomida e demoníaca tia Felita, com seu cabelo sujo e encebado, os panos mal cobertos por cima do ombro. Ela também observa o homem ao longe, com sua cara vil e os seus pensamentos ainda piores. Ela perscuta com o olhar procurando o que aconteceu. E naqueles olhares, o seu olhar e o dela se cruzam. E ela é sagaz. Ela te olha para suas botinas, úmidas, sujas, olha para seu corpo sujo, logo nas primeiras horas do dia, e ela sabe que algo de errado aconteceu com você. E eu lhe pergunto, Bassários, o que pretende fazer? Ela fez menção de vir andando pro meu lado? Não. Você sabe que antes de fazer qualquer coisa com você, ela falará com Cadmus. E rapidamente, qualquer coisa que acontecer, chega ao ouvido do marido dela que é maldito. E que planeja um dia sentar à frente da família. Eu olho pra ela. E sustento o olhar. Ela tá tipo do outro lado da praça? É. Vocês se entreolham.
Vocês sabem que vocês já fizeram juras. Juras malditas um pelo outro. Ela se ressalva, se resguarda nos vários filhos que possui. Ela sabe que com um assovio ou um problema, e 5 homens e mulheres rapidamente aparecerão prontos a matar qualquer um por ter ofendido sua mãe. Seu olhar de poucos amigos, vocês se encaram por algum tempo. Ela vira as costas e sai. E você nota, você que é o primeiro a estar no local, assim, um dos primeiros bassários, você nota quando uma pessoa que estava nua na rua, as roupas rasgadas. Você o conhece, Stefano? Fala pra mim qual é a profissão dessa pessoa. Cara, ele é o açougueiro. Você observa que um dos açougueiros, o filho mais novo dele, você nota que ele se levanta, o falo exposto, o corpo com 2 cortes no mamilo, pesadamente embriagado e envergonhado, porque ele nunca demonstrou qualquer tipo de atitude leviana, devassa. As pessoas olham para ele nu, ele acordando no meio da rua. É bem manhã, cara, é coisa de 5 e pouca da manhã. Ele se levanta, ele ouve as palavras. Você começa a retirar o manto, pensando em cobri-lo. E com um olhar de um nível de arrependimento, Bassários, que poucas vezes você viu na vida. Talvez você só viu esse nível de quebrantamento quando os seus tios queimaram o seu rosto. Quando você ia retirar o seu manto para cobrir o filho do açougueiro, na intenção de diminuir a sua vergonha, o que você tem no olhar dele é a mesma sensação que ele teve, que você vivenciou quando você foi humilhado pela sua família. E o que nós temos na nossa frente nesse momento é a primeira pessoa que segue até o andarilho. O andarilho levanta o olho como se dissesse: seja bem-vindo. E o filho do açougueiro, desnudo como estava, ajoelha-se ao lado do andarilho. Sabe as 187 pessoas? Uma a uma. Esse é o meu objetivo. E várias pessoas viram isso. Cara, eu fiquei curioso. Vou ficar de olho. Mas saiba que sua tia Felita não demorará a falar que algo de estranho aconteceu com você. Você vai ficar por aqui ou vai fazer alguma coisa? Eu vou ficar por aqui. Beleza. Edmund, você que quase foi tomado e quase violentado pelas pessoas na festa, você que viu o padre Valsoir sendo alvo de várias pessoas e da lascívia incontrolada, envolvida com máscaras suínas e falos de madeira e couro, e quase que lhe tomaram a sua própria carne, e quase que investiram contra você, contra a sua vontade. Você que mortificava sua carne com um chicote de couro ao redor de velas. Eu lhe pergunto, você que estava ali num quarto escuro, quente, se os sons do peregrino que acabaram de chegar não soam quase como uma alucinação. E eu lhe pergunto o que você faz, Edmund. Eu levanto e me pergunto se isso não é uma resposta, sabe? Fico imaginando se não é uma resposta ao meu sacrifício, sabe? A minha mortificação. Eu vou até uma bacia de água e lavo as mãos ainda um pouco sujas de sangue e visto uma camisa mais grossa
mesmo que as feridas ainda me incomodem, mas elas são lembranças vivas do meu arrependimento, e eu vou atrás dessa resposta, como quem espera, assim, uma luz no meio das nuvens de escuridão. Quando você começa a atravessar o salão da velha igreja, você cruza o olhar com alguém acendendo as primeiras velas. Você vê o padre Valsuar. O silêncio é absoluto. Apenas alguns poucos pássaros que entram na pequena igreja e comem as frutas deixadas lá de fora. Eu me sinto constrangido, né, por ele, porque eu sei o que eu vi. Por mais que eu não quisesse ter visto, que fosse uma alucinação, talvez pelos cheiros entorpecentes da casa, de vários aromas estranhos, mas não, eu sei o que eu vi. A pergunta que eu lhe faço, Edmond, é: o padre Valsuar tem um olhar de normalidade, um olhar de quem sofreu, ou um olhar de quem teve prazer? Ele, assim que eu cruzo, que ele percebe a minha presença, ele me olha de soslaio, né? E o olhar dele me transmite: eu sei o que eu fiz, e fica na sua. Beleza, adorei. E eu me sinto ainda mais constrangido, né? E eu abaixo a cabeça e volto a ouvir o último tilintar de sino, né? Que pararam, e aí eu me apresso lá pra fora. Ok. Edmond, você sai da igreja, cara, e começa a descer as escadarias rápidas. São escadas de pedra cravadas no barro, a relva verde, pequenas estruturas. Você observa que tem bicas de água na lateral. É o local onde todos se abastecem de água, que desce direto da igreja. Há algumas fontes com imagens de santos. Você desce as escadarias rápidas e começa a observar as pessoas acordando. Hoje é um dia confuso, é como se fossem aqueles dias diferentes na empresa, sabe? As pessoas nem vieram para a igreja, mas também não sabem o que devem fazer. Existem pessoas meio confusas. Teve confusão na noite passada, há alguns guardas, ninguém sabe o que fazer. Você chega à praça e a sua presença é notável. Você é uma pessoa importante. Eu gostaria que você, Edmond, na verdade você, Carlos, me falasse qual é a última pessoa que o Edmond imaginaria se ajoelhando nessa praça. O chefe da guarda do Castelo da Baronesa. Ok. Chamado Felipe. Então o guarda. Felipe. O guarda da Baronesa. Isso. Chefe da guarda de lá. Por algum motivo ele estava lá, Ok. também se esbaldou um pouco, estava lá e não está nem tanto muito composto, e se ajoelha lá e eu olho. E eu faço aquele... Você observa quando ele tira parte da sua cota de couro. Dois amigos dele falam: Felipe, não! Ele fala: eu me cansei. Pra mim basta. Pra mim basta. Eu não aguento mais essa vida. Eu preciso disso. Eles falam: que loucura, homem, você tem uma vida. E ele diz: não. Desabotou o seu cinto, joga-o no chão com sua adaga e sua espada, e ele senta e chora como uma criança,
chora como alguém que foi abraçado após uma desgraça de guerra. A imagem, Edmund, é confusa. Para você que tem fé, talvez bela, mas ela é impactante, porque nós já temos 3 pessoas ao redor da praça. Eu em momentos eu fico em dúvida se eu vou lá e dou alento àquelas pessoas, sabe? Uma que é moribunda e outras que estão lidando psiquicamente com aquilo que fizeram e que andam fazendo. Mas a minha fé é maior. Eu vou até eles, sim. Quando você começa a se aproximar na direção deles, cara, como o trotar da cavalaria de Xerxes, ou como bater de tambores selvagens, montado em um cavalo negro, gordo e largo, trazido das montanhas altas de Palurma, e acompanhado de outros 4 cavaleiros. Você observa o chefe Vilari, Ribaldi, gordo e roliço, com suas roupas pretas, seu cabelo caindo em cascatas negras, e ele surge com as patas dos cavalos em cima das pedras, fazendo com que todo mundo olhe. Ele é o primeiro a se aproximar e ele passa na sua frente assim, tipo, você que saia da frente, senão ele lhe atropela. Você dá alguns passos para trás e junto com seus cavaleiros eles dão mais ou menos uns 3 giros na vila, na praça. Ele olha as consequências da festa e encara as pessoas envergonhadas pela rua. Hoje não é dia de descanso, nem é dia santo, ou muito menos dia de feira. Os envergonhados que se cubram, os embriagados que se lavem, e todos voltem ao trabalho. A palavra dele é firme e forte como um trovão, capaz de curar ressacas com o seu grito. Ele gira o cavalo 2 vezes e segue com ele em direção do andarilho. Mas ele freia. Ele encara o homem de joelhos, que parece não temê-lo. Ele gira com o cavalo intencionalmente na intenção de intimidar. As patas dos cascos batem no chão, quase saindo faísca. Ele desdenha de Filipe e desdenha do andarilho. Até o momento, 3 pessoas não fazem diferença alguma. Mas o olhar dele é evidente, que ele não se contenta e nem fica feliz, nem se agrada com ninguém que abandona a sua vida para ir viver vagabundando no centro de uma praça de forma mendicante. E ele espera que todos voltem ao trabalho. Ele puxa as rédeas do cavalo e sai. Eu me intimido, né? Enquanto ele tá falando, eu tento quase que parecer invisível, porque eu temo aquele homem, né? O poder que ele representa. E assim que ele sai, aí eu volto a respirar normalmente e me dirijo até o andarilho e pego em seus braços e falo: levante-se. Levante-se, Senhor. Há lugar propício para fazer isso. Deve estar com fome, tem que ser tratado. Venha comigo. Saia de perto de mim, pedra de tropeço em minha missão. Saia de perto de mim, refrigério de meu castigo. Saia de perto de mim, unguento que curam as minhas feridas merecidas. Não atrapalhe a minha redenção.
saia de perto de mim. Não vai adiantar nada perder sua vida aqui. Ele abaixa a cabeça e volta à sua procissão. E você, meu amigo Edmund, está sendo pedra de tropeço para alguém que busca a redenção. A vida pode lhe pertencer-te, Andarilho, mas tua alma não. Saia do meu caminho, pedra de tropeço! E cara, quando ele fala isso, todo mundo que estava mais ou menos na praça observa. E as duas pessoas que estavam orando com ele repetem o que ele fala pela primeira vez. Ele fala: saia daqui, pedra de tropeço de nosso caminho. E ele repete de novo: saia daqui, unguento de feridas merecidas. E eles repetem, já que é a primeira vez, eles começam a falar o que ele fala. Eu baixo a cabeça. Aí eu volto a olhar e falo: nunca desisti de nada antes, não vou desistir de vocês. A pergunta é muito clara, cara. Ou você se ajoelha ou você sai. Porém, aí onde você está se atrapalhando. Eu vou voltar, sabe, entristecido em direção à igreja. Deixa comigo. Isaac, como foi ter tramado a morte de um homem? Você é invejoso, mentiroso, preguiçoso. Você tramou a morte de um homem perigoso. Você deu a sua palavra que ajudaria. Sim. E eu lhe pergunto qual é a sensação depois de chegar em casa sabendo que você se envolveu nisso tudo. É um misto de culpa e de satisfação. Porque essa pessoa, apesar de eu admirar ela, o Villari, né, no caso, ele é uma pedra no sapato de muita gente ali daquela comunidade. Inclusive uma pedra no sapato não só dos meus negócios, quanto do meu interesse pela digníssima esposa dele. Então eu enxergo ele muito mais como um colateral do que como um pecado propriamente dito. Para mim, é quase como se fosse planejar a morte de um infiel. Eu fico meio que imbuído daquele sentimento que os cruzados estavam imbuídos quando fizeram as cruzadas, né? Eles matavam, mas ele não é particularmente um grande seguidor, né, do Deus. A pergunta que eu lhe faço principalmente, Isaac, é porque você tropeçou bastante até conseguir criar alguma firmeza e a sua família depende de você. Sim. E eu pergunto, nesse momento, Isaac toca o foda-se para todas as pessoas que dependem de você? Não, ou simplesmente segue nos seus planos? Eu não tô tocando foda-se pra ninguém, na verdade. Pra mim, matar esse cara é melhorar o sustento que eu posso dar pra minha família. E muito menos eu tenho vontade de casar com a mulher do Villari, fugir com a mulher do Villari. Meu interesse com ela é carnal. Eu não tenho o menor interesse em abandonar a minha instituição familiar, nem nada do tipo. Quando você chega na sua casa, todos estão movimentando-se para saber o que aconteceu na vila. A sua casa é como se fosse uma grande central de jornal e rádio. Quase 25 pessoas falando da vida de outras pessoas. Não bastando os papagaios, os cachorros e gatos olham a vida das outras pessoas. Se você quiser saber sobre a vida de alguém, vem para sua casa, mas automaticamente vão saber da sua também, entendeu? Mas isso é um colateral esperado. Entendi. Todos estão aos alvoroços para saber sobre a pessoa que chegou na vila. O
tal andarilho. E como pessoas que gostam de ver acidente e desgraça quando alguém é atropelado, em uma procissão com meninos catarrentos e sujos que acabaram de acordar, cachorros que dormiram na rua no frio, em uma comitiva desce a família inteira de Isaac para ver o homem na rua. Eu vou na frente, né? Porque a família tem que andar atrás de mim, logicamente. Você segue como um bando, afinal de contas, os belgos são conhecidos de longe. A família Eliakim é conhecida, principalmente porque você tem alguns parentes bem feios. Você segue como aquela trupe que parece talvez um grupo de circo. Algumas roupas marcantes das tradições belgas. E você chega a uma praça. E logo que você chega, você observa que não há tom de brincadeira alguma. As pessoas começam a voltar à sua rotina de trabalho, porém todo mundo está falando sobre. E como se fosse uma morte trágica e todos estivessem respeitosos, o clima é tenso. As pessoas vão se aproximando e vão ouvindo. Eles oram em voz baixa. E as pessoas vão chegando. E quando você chega, meu amigo Isaac, existem 4 pessoas ao lado do andarilho. E pelo menos uma delas você reconhece. Alguma coisa estranha aconteceu. O que você tem à sua frente talvez seja um ato de fé. Talvez seja um andarilho real trazendo a palavra do único. Talvez seja uma das muitas demonstrações fervorosas de fé que você viu em Belgor. Afinal de contas, nenhum povo tem mais demonstrações de luto e fé fervorosa do que os belgas. E eu lhe pergunto qual é a sua postura, se você pretende fazer algo com isso. Eu quero indagar o andarilho, ele tá nu? Não, cara. Tá parecido com Jesus quando nas cruzes, assim, só com uma cuequinha, uma tanga de pano velho. Extremamente magro, um homem 20, 25 quilos abaixo do seu peso. Eu pergunto pra ele: você vem aqui em nome do único? E você observa que ele continua a dizer, e diz em voz alta: se confessar dos seus pecados e ser fiel e justo, ele perdoará cada uma das suas atitudes e purificará a injustiça de sua alma. Ele não responde obrigatoriamente o que você perguntou. Mas Ele responde de apenas alguma maneira. fala de algum modo ou de outro, ele aumenta a sua palavra e aos poucos as pessoas que estão atrás dele começam a repetir o que ele fala, ainda um pouco acanhadas. Eu reconheço o que ele fala como uma coisa incomum com que se falaria do único? Não, ao contrário, são passagens bem clássicas do único. O que acontece é que aqui é que o culto não é firme, entendeu? É tipo assim, qualquer um que conhece a Bíblia sabe do que ele está falando. O que acontece é que o povo daqui não conhece nada. Essa é a verdade, entende? Cara, eu paro do lado de uma pessoa que esteja admirada, olhando aquilo ali com estranheza e falo: isso é muito bonito, né? Finalmente alguém vem trazer a palavra do único aqui nessas bandas de infiel. Você observa que o bêbado que estava ouvindo você falar, ele diz: é mesmo. Isaac, na verdade, Carlos, me diga quem dos seus parentes vai se sentir realmente meio mexido por tudo isso. Minha esposa. Você observa que a sua esposa, ela olha para você e ela fala: Isaac, Sim. eu sinto que ele fala conosco das coisas que nós deixamos para trás em Belgor. Talvez isso seja aquilo que a gente sempre disse,
sobre retomar as nossas tradições e voltar àquele culto que nós tínhamos em nossa terra. Isso é um chamado que a senhora está escutando, minha esposa, eu tenho certeza disso. Mas acredito que esse chamado seria nosso. Eu também sinto no fundo da minha alma, eu também escuto a voz dele. Também escuto a voz dele dizendo para aproximar a nossa família cada vez mais das tradições. Você observa que por um segundo ela estaca, ela olha para você e ela entende. Ela entende. Ela tira o véu e o olhar choramingoso que sempre ela carregou, por um segundo fica seco. Uma força que você nunca viu ela tendo no olhar. Ela tira o véu, ela se aproxima de você e diz muito próximo do rosto: obrigado, meu marido. Obrigado por ter me trazido até aqui. E que o único te acompanhe em tua busca. E como o beijo de Judas, ela lhe honra com um beijo na bochecha e com uma firmeza que você nunca viu tendo. Ela se vira como aquelas pessoas que se viraram e viraram as estátuas de sal, mas ela se vira e não olha para trás. Seus filhos ficam: mamãe, pai, o que aconteceu? O que está acontecendo? Crianças, parem! E ela segue sozinha, sem olhar para trás. O andarilho olha para ela com algum cuidado e você observa que o próprio Filipe é quem a ajuda a se ajoelhar. E ela é uma das primeiras pessoas marcantes a se sentar no meio da praça. Aquela sensação confusa e estranha, mas eu lhe pergunto, você, como fica para você, Isaac, principalmente a forma como você a viu? Ela sair de perto de você, para você talvez seria interessante, mas a forma como foi. O que eu fico pensando é o seguinte: algo muito estranho está acontecendo, porque eu nunca vi a minha mulher agir daquela maneira. Mas na minha cabeça, aquilo ali é simplesmente Deus tecendo suas linhas para abrir o meu caminho, porque afinal de contas eu mereço gozar do melhor da vida. Ótimo. Iaga, a região mais selvagem de Gironde, você se encontra sozinha e lá você ficou por toda a madrugada, encolhida. Afinal de contas, você não tem grandes amigos. E você aprendeu a sobreviver ficando calada e observando a desgraça acontecer sem interferir. Se você tem uma grande vantagem, é ser como uma pedra fixa que vai guardando musgo por muito tempo. Porém, dessa vez você interferiu. Tomada de repúdio, de inveja, de orgulho sobre todos não gostarem de você e todos conseguirem ter prazer menos você, você causou o pandemônio definitivo nessa noite. Entenda o seguinte: se sem você, você teria duas pessoas estranhas participando de uma orgia. Com você, a gente teve o ultrapasso do limite e acessos de violência e nãos que não são respeitados. Essa é a sensação que você tem. E a única pessoa que você sempre pôde contar que estava ali nas suas mãos, Mael, o pequeno príncipe, agora você sabe que você tem a fúria dele. Porque não era pretendido que acontecesse o que aconteceu. Ele não é um monstro, que fique muito claro. Ele tem festas com excessos, não excessos com festa. Ele é só um político fazendo festa com 7 prostitutas. Ele não é Calígula, entende?
o que você fez ao longo de toda a madrugada, Yaga? Eu fiquei refletindo a respeito da ação que eu tomei nessa festa e pensando sobre as consequências geradas por ela. E eu posso dizer com convicção e tranquilidade que eu não tenho arrependimento algum do que eu fiz quando eu vejo a ação das pessoas ali do vilarejo. Se surge um pouco de arrependimento, ele só surge porque eu sei que eu vou ter que enfrentar agora o desgosto desse menino. Porque eu sei que ter passado do limite e ter agido, apesar de ter me trazido uma sensação muito boa ao ver a comoção causada na festa, né? Ela talvez não tenha valido o preço que eu vou ter que pagar. Você fica acordado ou está presente até a hora onde o andarilho chega? Sim. Dentro da sua cabana, algo começa a acontecer, pois você começa a notar que os vidros das suas prateleiras começam a tremer. Você nota que os líquidos começam a borbulhar. Tampas e rolhas querendo saltar. E mesmo que você esteja longe daqui, que seria humanamente impossível de ouvir o bater dos sinos, a cada bater de sino, você sente como se fosse uma pancada dentro do seu ouvido e os seus jarros que estouram a cada bater do sino. Plém, plém. Você sente a dor no ouvido e você vê quando os seus ungüentos trincam e quebram, escorrendo pelo chão. Plém, plém. E você nota os ramos de plantas que secam e caem as folhas no chão. Plém, plém. E você nota quando o pequeno gato que você possui, os pequenos animais ficam extremamente alvoroçados. Duas aves se batem dentro das gaiolas, fazendo com que a gaiola caia no chão, quebre e eles comecem a voar confusos dentro da sua casa. Você não sabe o que aconteceu. Você não está ouvindo o sino. Porém, algo de muito estranho acontece aonde vocês estão. E o reflexo disso é que todos os seus patuás, proteções, ungüentos parecem refletidos ou sentir a ressonância disso. Certo. E eu lhe pergunto o que você faz, Yaga. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber se isso já aconteceu alguma vez. Vamos lá. Gustavo Tortoleone, isso já aconteceu alguma vez? Eu imagino que, bom, eu sou uma pessoa muito velha, como eu disse, porém eu nunca, não fiquei aqui a minha vida toda, né? Quando eu era bem jovem. O que aconteceu de tão ruim? Em um vilarejo que, quando eu era mais nova, eu vivia, isso aconteceu com a curandeira da cidade, do vilarejo, pouco antes dela ter sido enforcada por alguma razão que eu não me lembro por quê. Ok. Seus dias estão contados. Esse é o sinal que você teve. Uhum. Seus dias começaram a chegar. E aí você se lembra quando alguém te disse: quando as penas negras voarem e caírem sobre a sua cama, os seus dias estão contados. Você falou: não tem como. Penas não voam. Porém, agora tudo fez sentido. Quando os pássaros conseguem passar pelas frestas da janela, as suas penas que ficaram voando pelos céus, e uma cai vagarosamente em cima da sua cama. E nesse momento você se lembra da passagem que você teve. Seus dias estão contados, Yaga.